Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Opinião Segura, um podcast organizado pelo canal Última Rácio, que nas suas redes sociais já conta aí com mais de 1.000 seguidores. O podcast Opinião Segura também recebe o apoio da Caixa de Benefícios da PMDF, da B2Move, da Stun Tactical, da Smart Chute Brasil e da TEF Internacional. E hoje, como não poderia deixar de ser, um convidado de excelência, um grande amigo da Polícia Militar e da Sociedade Distrito Federal. Hoje eu tenho a honra de receber aqui no nosso estúdio o nosso querido amigo Coronel Nunes. Seja muito bem-vindo, Coronel. Muito obrigado, Luciano, pelo convite. É um prazer estar com você novamente. Temos certeza que vamos conversar algo muito importante aqui hoje. Obrigado. Obrigado, Coronel. Uma satisfação. O senhor não sabe como eu que conheço o senhor há muito tempo, né? Eu tenho, se o senhor me permite, né, como mais antigo, como um irmão, não só de farda, né? Tenho muito respeito e admiração pelo Coronel Nunes. Tem uma carreira belíssima que a gente vai poder aqui referenciar, inclusive um dos comandantes gerais mais longevos da Polícia Militar do Distrito Federal e também do Conselho Nacional dos Comandantes Gerais. Até trouxe aqui em alusão ao senhor, Coronel, esse espadinha aqui do Conselho Nacional, né? Na época, foi até na gestão do senhor que foi distribuído, né? E eu sempre que eu olho, eu lembro do senhor e da excelência na gestão que o senhor teve à frente dessa importante instituição em defesa das polícias militares e dos corpos de bombeiros estaduais. Coronel, muito obrigado pela presença. E eu já vou começar perguntando para o senhor o que fez o senhor ingressar nas fileiras da nossa gloriosa Polícia Militar do Distrito Federal. Bom, Luciano, eu ingressei, como muitos da minha época, aos 18 anos e fiquei por 30 anos na nossa corporação. Eu costumo falar que era sempre a pergunta que eu fazia aos policiais e faço ainda hoje. Já se apaixonou pela polícia? Logo nos primeiros dias, invariavelmente a resposta é já, comandante. A polícia militar é algo que a gente se apaixona imediatamente quando ingressa nas fileiras da corporação, porque além de trabalhar muito com a nossa adrenalina, todos os dias os policiais estão salvando pessoas, estão evitando crimes, estão prestando socorros. Então é algo que mexe muito com o emocional e é inevitável do policial não se apaixonar. Eu entrei aos 18 anos, com 18 anos a gente não tem muita noção, mas foi um concurso que foi o primeiro concurso para oficiais em Brasília. E Deus, eu tive a sorte. Primeira turma da nossa academia. Primeira turma de oficiais da Academia de Brasília. Concurso em 1989, olha quanto tempo. E eu tive a felicidade, a ajuda de Deus, né? As rezas da minha mãe e consegui entrar. E sou uma pessoa muito realizada. Eu costumo falar, se 1.000 vidas eu tivesse, 1.000 vidas, eu queria entrar na Polícia Militar do DF, porque sem dúvida é a melhor do mundo. Então foi assim que aconteceu. E para quem conhece o Coronel Nunes sabe o que é isso, né? O Coronel Nunes é um exemplar e um exemplo daqueles que de fato ostentam a farda e sentem orgulho e fazem tudo por ela, né? Às vezes até na época em que a gente teve a oportunidade de trabalhar um pouco mais próximo, chamava a atenção do coronel, entre aspas, né? Chamava a atenção, porque se a gente não falasse para ele, coronel, o senhor não vai comer não vai almoçar, não vai para casa não, ele de fato se entregava muito. E obviamente, hoje está sentindo muito falta, né, comandante, desse tempo de PMDF. Eu sei como deve ser, eu imagino como deve ter sido difícil para o senhor. E, coronel, o senhor falou e é importante a gente fala com um público aqui de pessoas que querem também ingressar nas fileiras da corporação. E muitos ingressam pela estabilidade, né? Um concurso, hoje o emprego está muito difícil. As carreiras policiais hoje, querendo ou não, tem bons salários, né? Embora por conta estamos aí na caminhada para melhorias, mas de fato, se a gente for comparar com o grosso da sociedade brasileira, são bons salários. E muitos vêm para a polícia só pelo salário no primeiro momento, mas depois, como o senhor falou, né, se apaixonam pela profissão. Poucos vão embora por não se afinarem ao trabalho difícil que é a Polícia Militar, né, comandante? É verdade, Luciano. Quando nós passamos o nível médio, a Polícia Militar para exigir o nível médio para nível superior, que foi em 2005, com a Lei 11.134,
nós já estamos aí há 18 anos com a exigência do nível superior na PMDF e Bombeiro. E muita gente falava, olha, o nível superior vai só virar uma escada, o policial vai entrar aqui para depois fazer concurso em outras instituições, e a gente observou exatamente o contrário. A pessoa entrou na corporação e se apaixonou pela corporação. E hoje a Polícia Militar do DF, ela tem uma carreira muito bonita, ela tem possibilidade de ascensão de concursos internos, tem a lei que trata das promoções, tem o curso de formações de oficiais. Então, além da carreira que a gente sempre lutou para melhorar, também tem a satisfação profissional, com se entregar, fazer esse trabalho belíssimo em defesa da sociedade. Então, as polícias militares, não só do DF, mas de todo o Brasil, são instituições perenes, instituições com uma história muito bonita, como é a nossa. A PMDF foi criada por Dom João VI em 1809, 13 de maio de 1809, e só tem páginas, né, fantásticas na sua história de contribuição com a sociedade, de bem servir, de se entregar, de policiais que morreram em defesa da sociedade. E é por isso que eu falo, quando o policial aqui entra, imediatamente, mesmo aquele que entra muito cedo, como foi o nosso caso, o seu, Coronel Luciano é aquele que levanta a bandeira da educação, não só na PMDF, mas no mundo inteiro, né? O responsável pelas nossas maiores conquistas na área da educação nos últimos, Aprendi com o senhor, nos últimos 20 anos. Na realidade, eu tenho aprendido muito com o Luciano todos os dias. Ele é o nosso professor, que a gente tem a honra, né, de aprender todos os dias. Então, essa carreira é muito bonita, Luciano. Então, quando a gente entra, há uma identificação. São raros aqueles, né, que não se identificam, mas eles sabem da importância do nosso trabalho. Não é menosprezando ninguém, nem querendo sobrelevar a PM, mas é a instituição mais importante que nós temos. Ela não pode parar, e a gente já viu, né, em alguns momentos de pequenas estabilidades, o que isso pode ocasionar em outros estados, como já aconteceram. Então a PM é algo assim fantástico para a sociedade, eu tenho certeza disso. Coronel, eu sei, o senhor é filho de Ceilândia, né? Sou. O senhor nasceu em Ceilândia, serviu também um bom tempo lá no 8º Batalhão. Eu gostaria que o senhor falasse um pouco do início da vossa carreira, Então, e também as principais funções que o senhor ocupou na perfeito, Gloriosa. Luciano. Eu sou, na realidade, filho de candango. Meu pai é nordestino, meu Deus já levou, mas eu costumo sempre falar no presente, que ele está aqui sempre comigo. O meu pai veio para a construção de Brasília na década de 60, e eu nasci na década de 70, aqui já no DF, era nas antigas invasões ali, e morei em Ceilândia, passei 10 anos trabalhando no 8º Batalhão, era 5ª CPMIND lá na década de 80, 90, então eu tenho uma identificação muito grande, porque é uma cidade maravilhosa, mas que ao mesmo tempo precisa de muita política pública. A gente vê que até hoje a Ceilândia é a cidade mais solidária do Brasil, porque ela começou pequenininha e sempre que levavam uma invasão, uma favela, ela abria o braço e deixava, não, pode ser aqui, coisa inimaginável em outras cidades. E hoje ela deve ter próximo aí de 1 milhão de habitantes. O Sol Nascente e o Pôr do Sol são cidades agora, são regiões administrativas, autônomas, mas fazem parte ali daquele dia a dia de Ceilândia. Então, trabalhei muitos anos, conheço às vezes rua por rua da cidade, e nessas cidades, comunidades mais carentes, é onde a polícia se faz mais presente. Porque levar a pessoa doente para o hospital, baleado, mulher grávida, eu não fiz parte, mas quase, né? Assistir até os animais na rua, a gente, com os nossos veterinários, a PM faz todo esse tipo de assistência. A Polícia Militar, nas palavras do Guedes Valente, nosso, né, professor de Portugal, que esteve aqui em Brasília, não é uma polícia de segurança, é uma polícia de assistência humanitária. Porque o que a PM faz no dia a dia, em todo o Brasil, socorrendo as pessoas, auxiliando, conversando, policiais tiram dinheiro do bolso, a pessoa está passando necessidade, leva para a lanchonete, leva para o hospital, compra remédio. Isso acontece milhares de vezes todos os dias. Essa instituição é fantástica. Em noites frias leva cobertores, né, para os moradores de rua. Se a pessoa quiser ter uma ideia do que é a polícia, dê uma saída pela madrugada e o desafio é encontrar outra instituição na rua a não ser a Polícia Militar. Somente a Polícia Militar está 24 horas nas ruas, às noites, nas madrugadas, independente do tempo. Quem fala mal da instituição ou é bandido ou não gosta ou não conhece a instituição. Mas a Polícia Militar
ela erra como todo ser humano erra, como toda instituição erra, paga um preço altíssimo, a sua atividade é exposta no meio da rua, mas ela erra muito pouco. A nossa PMDF aqui, a margem de erro é quase zero, menor do que qualquer instituição aqui do DF, qualquer uma, em qualquer nível dos poderes, Luciano. Com certeza, comandante. Essa sua caminhada primeiro ali numa grande escola que é o 8º Batalhão, eu tive a honra também de servir no 9º Batalhão, no Gama, e foi uma escola para mim lá nos primeiros anos da minha carreira nativa, né, efetivamente trabalhando na rua, foi no Gama. E depois dessa caminhada, quais funções o senhor ocupou na Polícia Militar, coronel? Luciano, eu trabalhei em vários lugares, no 2º Batalhão, no Centro de Operações. Eu tive a oportunidade também de ser requisitado. Eu fui para o GDF, trabalhei na área de transporte, fui para a Câmara Federal, fui administrador de cidade, aqui de antiga cidade satélite, né? Fui administrador, fui do CNCG, fui da assessoria parlamentar, fui da Secretaria-Geral, fui da área de educação da polícia, fui da área de inteligência, fui chefe do centro de inteligência, fui o chefe de Estado-Maior, fui subcomandante-geral, fui professor da academia, ainda hoje, não tanto quanto o Luciano, que está todos os dias, né, lecionando, fui professor da academia e fui comandante-geral. Presidente do CNCG, do Conselho dos Comandantes Gerais. 3 gestões, né? 3 gestões nós tivemos à frente. Para quem está nos ouvindo, é um conselho que reúne todos os comandos das polícias militares do Brasil e do Corpo de Bombeiros. E a gente esteve à frente ali, né, conduzindo mais um trabalho coletivo, né, bem democrático ali com todos os comandantes do Brasil. E nessa gestão nós avançamos muito com as políticas de segurança pública. Tivemos a oportunidade de falar com o presidente Temer, na época, nos recebia. O ministro da Justiça, o Raul Jungmann, era uma pessoa aberta às polícias militares. E foi exatamente na gestão do Raul Jungmann, do presidente Temer, que nós fizemos a maior operação policial da história da humanidade. A Polícia Militar aqui no Brasil prendeu 5.000 pessoas em flagrante em 24 horas. Não foi batido dificilmente, só se a PM fizer outra operação dessa. Foram 5.000 pessoas presas e 924 carros roubados recuperados em 24 horas. Essa operação ela foi notícia na Europa, em vários países, por conta da expressão, né? E na realidade, essa operação de um dia, que foi no dia do aniversário da polícia, em 2018, Luciano, ela só mostrou que a PM faz todos os dias. A PM todos os dias prende milhares de pessoas, socorre milhões de pessoas, assim como o Corpo de Bombeiros, que esteve junto e teve quebra de recordes assim colossais também. Mas foi um dia que nós nos reunimos e conseguimos fazer a operação conjunta com todas as polícias militares do Brasil. Foi recorde de apreensão de drogas, de armas, de presos, mandato de prisão e etc. Então ficou aí para a história essa operação. E essa articulação, esse papel do Conselho Nacional dos Comandantes Gerais, ele é muito importante, coronel, porque em virtude do Pacto Federativo, né, cada estado tem a sua polícia militar e o seu corpo de bombeiro. O Conselho Nacional é como se fosse uma liga, né, que interage com todos os comandantes gerais, com reuniões, com eventos, com participação em eventos, em feiras, né, nacionais e internacionais, e que articula junto as organizações governamentais e não governamentais, questões que interessam diretamente a essas corporações. E o senhor, passando 3 gestões por lá, né, deve ter articulado muitas questões de interesse das polícias militares e corpos de bombeiro do Brasil inteiro, né, coronel? Perfeito, Luciano. Nós tivemos a oportunidade de estar em quase todos os estados ajudando. Inclusive na ONU, né? O senhor chegou nós fomos convidados para representar o Brasil na ONU, em Nova York. Estive na ONU por conta desse trabalho que desenvolvemos. A Polícia Militar teve um momento muito profícuo no nosso comando. Você lembra que ela quebrou todos os recordes de produtividade, ela inovou em políticas públicas, ela avançou nas políticas existentes, ela passou a fazer o TCO, o ciclo completo nos crimes de menor potencial. E essa política pública que aqui implantamos, tem até um livro aqui, né? Sim, até trouxe aqui o livro do coronel, que nós tivemos a honra de editar.
Prefaciado pelo deputado subtenente Gonzaga, né, que tem também um trabalho muito interessante, né, comandante? O deputado Gonzaga é um baluarte lá na Câmara em defesa dessa política de segurança pública, desse avanço. Do ciclo completo, né? Nós do temos TCO. os melhores policiais do mundo aqui no Brasil, entre todas as polícias. As polícias são homens dedicados, que sabem, né, a importância da sua atividade em defesa da sociedade. E eu defendo muito todos os profissionais de segurança pública. Defendo as instituições, mas não defendo o modelo de segurança do Brasil. Eu acho que ele está superado. E exatamente nesse livro a gente conta essa história de como foi essa quebra de paradigma, Luciano, aqui no Distrito Federal, e de que isso representou nos primeiros meses, imediatamente nos primeiros meses, sem aumentar um aumento de 50% a 70% da produtividade da Polícia Militar. Se você pegar o gráfico comparativo da queda dos homicídios, em 2016, nós tivemos estados, quando a gente iniciou o flagrante do TCO pela Polícia Militar no DF, nós tivemos estados com aumento de 50% de homicídios no Brasil. Não foi um momento em que todos os estados reduziam o homicídio. Foi um momento em que a maioria aumentava os homicídios. O DF teve exatamente a maior redução de homicídios do Brasil. 2016, nós tivemos o primeiro ano desde 1990 com menos de 20 homicídios por grupo de 100 mil. E se você pegar o gráfico, foi de 2016 até agora que nós temos a redução de homicídio e de outros crimes graves, principalmente os crimes contra a pessoa aqui no Distrito Federal. Então, essa política que foi implantada é o resultado do trabalho de todos os órgãos, da imprensa, da sociedade, do Poder Judiciário, mas a Polícia Militar nós temos dados aferíveis de como ela contribuiu, porque foi a partir do seu trabalho. A Polícia Militar é o primeiro degrau, né, do circuito da justiça criminal, da persecução penal no Brasil, e ela faz isso com excelência. Nós temos dados, além de ter esses dados de alta produtividade, de excelência, na qualidade dos inquéritos feitos pela Polícia Militar. Quem está falando isso não sou eu, Ministério Público, a Justiça do Distrito Federal. A Polícia Militar tem, ao mesmo tempo, a menor letalidade do Brasil. A PM tem 60 anos de esplanada. Nós vimos recente, nos últimos anos, eclodindo manifestações em países aqui da América Latina, com mortes, 20 mortes no primeiro dia, inclusive nos Estados Unidos, né, a maior democracia do mundo, com mortes nas manifestações. E a PMDF garante há 60 anos o direito à expressão, de manifestação, e nunca houve uma letalidade. Nós já tivemos, sim, policiais esfaqueados, nariz quebrado, traumatismo craniano, perna quebrada, flechado na esplanada, e a Polícia Militar sempre manteve a integridade das pessoas. Isso é fantástico. É muito interessante, Coronel, o senhor frisar essa questão, né, desse histórico extremamente positivo da Polícia Militar do Distrito Federal em relação à produtividade, diminuição dos índices, que obviamente foi cercado de ações de intensificação de policiamento, a questão do TCO, inúmeras medidas que o senhor, como comandante-geral, estava à frente, inclusive no impeachment, né, no último impeachment que nós tivemos, em que havia claramente uma divisão, e quando a gente fala divisão, eu me lembro da época que achou-se por bem a Polícia Militar orquestrar uma divisão ali uma divisão das torcidas, né, por assim dizer, né, e foi uma medida que, inclusive no primeiro momento a imprensa criticou, mas depois funcionou muito bem, né, aquela grade central dividindo, entre aspas, duas torcidas. Nós já estamos acostumados com essas críticas, né, aquele engenheiro de obra pronta, porque hoje acho que talvez quem não acreditava pode sentir a divisão que o país enfrenta. E não é agora, da última eleição. Já vem há alguns anos o país totalmente dividido. Nós temos uma torcida a metade para cada lado no Brasil, isso é claro. E é difícil um país ir para frente assim, né, comandante? É difícil, a gente reza porque cada um puxando para um lado, né? A população se une, a gente tem divisões até nas famílias, acontece isso. E a Polícia Militar, ela se antecipa, a gente vinha enxergando isso há muitos anos. Lá no episódio do impeachment da ex-presidente Dilma, nós enxergamos isso claramente. Nós chegamos a ter manifestações com quase 500 mil pessoas na esplanada. E o detalhe, metade pensava de um jeito, a metade do outro. E a agressividade ela vinha aumentando numa escalada assim vertiginosa, quando nós tivemos a ideia, a Polícia Militar, de separar as torcidas.
E foi muita crítica, né? Na democracia, separar as pessoas, alguns falaram que era o Muro de Berlim, e a gente foi vendo, porque no episódio do impeachment da ex-presidente, a polícia militar ficou ali na esplanada 200 dias. A operação impeachment demorou 200 dias. Você quase morou lá, né, comandante? A gente acabou dormindo na grama lá várias noites, todos os policiais. Nós chegamos a fazer a operação ali com 6 mil policiais. A gente compreendeu isso. E muita crítica. No dia da operação, nós tivemos 0 ocorrências. E a inteligência nos avisando que poderia acontecer uma catástrofe ali. Então, nós não tivemos 3 grades, 2 mais distantes, aquela central, para evitar hostilidades. E ao final, nós tivemos 0 ocorrência. Quando teve 0 ocorrência, ninguém falou nada, né? Ninguém falou, deu certo, aquelas críticas contumazes. Mas nós já estamos acostumados e não trabalhamos para a imprensa nem para a crítica, mas sim para a sociedade e vida que toca. Mas ficou, né, essa lição. A PM é responsável, Luciano, quando tudo dá errado, a política pública falhou, a economia está difícil, né, nós estamos com pessoas desempregadas, ou seja, o artigo 6º da Constituição que fala dos direitos sociais, nenhum deu certo. Aí acontece a manifestação na esplanada aqui de Brasília, no Distrito Federal. E a polícia então pega essa sopa de problemas e tem que entregar algo muito bonito, sem nenhuma agressão. Ou seja, todos os setores, as cadeias de política pública falharam. E sobra na mão de quem isso? Há 200 anos da Polícia Militar, há 60 anos aqui no DF. E a Polícia Militar tem que conter, tem que resolver. E às vezes muitas vezes, a polícia podia ter agido assim, ter sido mais ostensiva, mas se ela tivesse agido mais ostensivo ou de uma forma mais enérgica para evitar aquele mal que aconteceu, tinham falado, ela não precisava fazer isso, sem saber o resultado. Então nós não temos bola de cristal, mas a PM é excelente. Não existe nenhuma outra instituição policial do Brasil capaz de fazer o que nós fazemos aqui no DF. A polícia do DF é sim a melhor tropa de controle de distúrbio do Brasil, porque ela prima, acima de tudo, pela preservação das pessoas. E quantos momentos difíceis nós passamos ali. Nós saímos com policiais desacordados, como eu falei, esfaqueado, nariz quebrado, pedrada na cabeça, flechado. E mesmo assim a polícia conseguiu conter e tocar sua vida. Só que além de tudo, né, Luciano, além de fazer esse trabalho, ela atende 5 mil ocorrências e as ocorrências não param. Ao mesmo tempo que a Polícia Militar tem essa função de manter a esplanada, a sede dos poderes, as embaixadas, os organismos internacionais que tem em Brasília, que são muito importantes. Na realidade, a PM representa o Brasil nessas ocasiões. Nós temos uma cidade com pessoas, uma cidade importante, nós temos 33 cidades aqui no DF, que as pessoas estão trabalhando, estão vivendo, e a polícia tem que fazer essa segurança pública. A PM recebe 5 mil ligações todos os dias aqui no DF para dar socorro a essas pessoas. Além desse trabalho, que ficou agora muito enaltecido, o que aconteceu nos últimos tempos. Então não é fácil, mas a fórmula para resolver isso é trabalhar com muito amor. E eu garanto aqui para quem está nos ouvindo que 100% dos nossos policiais trabalham com muito amor pelo que faz. Coronel, essa fala do senhor a respeito desses últimos acontecimentos, infelizes acontecimentos, que colocou de fato a Polícia Militar num cenário de muita crítica. E esse histórico que o senhor traz aqui é importante a gente frisar, né? Nenhuma pessoa perdeu a vida em décadas de policiamento em que a Polícia Militar do Distrito Federal atuou naquele cenário. E eu creio que isso, se a gente for comparar, né, esses números, são números extremamente positivos, se comparados até com países ditos, né, de primeiro mundo ou civilizados, né? Então, e a grande questão é aquela, né, que nem diz outro, né, acertou 99 em um que, não vou dizer nem que errou, porque foram uma série de acontecimentos, é que nem um acidente aéreo, né, agora. Acidente aéreo não ocorre apenas por um problema, é uma sequência de falhas que dão aso àquela tragédia, e eu creio que foi o que aconteceu. Então,
é importante a sociedade do Distrito Federal ter noção desse histórico de eficiência, de efetividade e de sucesso da atuação da Polícia Militar do Distrito Federal na esplanada, né, comandante? Inclusive, uma polícia acostumada durante décadas a atender mais de uma manifestação por dia, né, comandante? Às vezes dezenas de manifestações vão se juntando, e sempre foi garantido. Uma encontra com a outra, né, coronel? Uma encontra com a outra, a polícia faz essa divisão. Você falou bem, foram 60 anos de manifestações, e não é só na esplanada que a imprensa vê ali e o mundo vê. Mas nós temos manifestações em vários órgãos, sede de órgãos, nas embaixadas, dificilmente a imprensa mostra ou noticia isso, todo dia, né? Por exemplo, agora nas rodovias, né, nas satélites, nas invasões de terra. Então a Polícia Militar tem um leque, um portfólio de atividades que ela desenvolve todo dia, na segurança dos presídios. A PM tinha, pelo menos na nossa gestão, mais de 50 projetos sociais que ela desenvolve aqui em Brasília, fantásticos. Todas as polícias e bombeiros desenvolvem esse projeto também no Brasil afora. Então, Luciano, aqui em Brasília nós temos esse plus a mais nas atividades da polícia. Eu lembro quando eu estava no CNCG, os comandantes falavam, graças a Deus eu não sou comandante de Brasília. Sempre que eu recebia um comandante, e às vezes a gente tinha ali no monitor na minha sala, eu falo, comandante, eu tenho que sair agora, tá tendo uma manifestação. Eu gostava de estar presente para apoiar os policiais que ali, eles não se sentirem só. E os outros comandantes falavam, graças a Deus eu não sou comandante de Brasília, porque conduzir essas manifestações, muitas vezes tem parlamentares no meio da manifestação, tem as prerrogativas, o policial tem que saber aqui o trato, como se trata as embaixadas, com o embaixador, a abordagem é diferente, com o parlamentar. Nós temos os poderes, os tribunais superiores todos no Distrito Federal. E eu repito, há 60 anos a Polícia Militar presta um excelente atendimento a todo esse público, especialmente a população. Não é fácil, né, Luciano? Coronel, o senhor falando aqui, me veio à memória alguns acontecimentos que a gente presenciava. Eu tive a oportunidade de ladear o senhor em algumas missões, que é justamente esse arregaçar as mangas e colocar a mão na massa, né? Inclusive, obviamente, há danos colaterais quando o comandante-geral ele quer, né, ir à frente ali da sua tropa e quer resolver o problema. E por várias vezes eu vi o senhor, eu sou uma prova testemunhal do afinco, da determinação e da coragem que o senhor teve de enfrentar uma série de demandas que ocorreu, de situações que ocorreram no comando do senhor. Ao ponto de o senhor ir na porta de alguns ministros, de ir até a casa de alguns desembargadores, membros do Tribunal de Contas, justamente para esclarecer situações vivenciadas pela administração. Era de um processo que não estava andando para aquisição daquilo que era fundamental para a boa gestão da administração pública, era uma situação de um policial militar que o senhor via que estava em risco de ser cometido uma injustiça, era situações diversas em que o senhor interagia com diversas autoridades, ia pessoalmente pedir em nome da instituição e, obviamente, dentro daqueles limites que a lei assegura, mas eu sou uma prova dessa caminhada do senhor. Então eu creio que muito do sucesso da vossa gestão, que inclusive eu até brinco lá na academia, né, que a gente tem que direcionar mais os nossos estudos e pesquisas, estudos de caso, de boas gestões, no caso do senhor, talvez um aluno que vai fazer o nosso curso de altos estudos para ascender aí o oficialato superior, para ascender a condição de coronel, tem uma temática muito interessante, analisar, né, o sucesso de algumas gestões à frente do comando geral, né, de longevidade do comando do senhor, que foi muito elevada, e tentar verificar qual é o segredo, né, de se manter tanto tempo no comando geral de uma instituição tão séria como a Polícia Militar do Distrito Federal, comandante. Dizem que, às vezes, as coisas mais simples são as mais importantes. E a Polícia Militar é um ecossistema de problemas, Luciano.
porque ela atende, como eu falei, pelo menos 5.000 pessoas ligam todos os dias para o 190 buscando socorro. A Polícia Militar, como já falamos aqui, tem essa obrigação de muita responsabilidade de prover a segurança dos órgãos do GDF, do primeiro escalão de todos os poderes do Brasil, aqui sediados, né, em Brasília, dos organismos internacionais acreditados aqui, de embaixadas. Nós temos sede da ONU, da Unesco aqui. Enfim, é um grande público. Pessoas que visitam, outras autoridades de outros países, estão sempre no Itamaraty. Então é grande isso. Nós temos hoje policiais que estudam muito. Você é o nosso principal. A PM hoje investe muito em educação, muito mesmo. A PM tem a primeira faculdade pública em um órgão policial do Brasil. É reconhecida pelo MEC para graduação e pós-graduação. É Instituto Superior de Ciências Policiais. Mas para ir à frente, eu acho que, como eu falei no início, às vezes nas coisas mais simples estão as grandes descobertas. É você gostar do que faz, amar a sua profissão e acreditar que você trilhando esse caminho do trabalho planejado, dedicação, com a verdade ali na ponta, sempre à frente, você vai conseguir. Eu lembro que nós passamos por um momento difícil de viaturas, pouca viatura, e estávamos com um processo quase pronto para comprar a viatura e tinha determinada autoridade de contas no DF que estava com esse processo há muito tempo. E eu fui na casa dele numa noite chuvosa, era meia-noite, bati na porta. Ele pensou que era uma ocorrência, estava até de pijama. Eu expliquei, ó, a Polícia Militar está precisando disso para atender a população. E ele, muito solícito, até me serviu um café e no outro dia estava liberado o processo. E assim eu fiz com todas as pessoas, com juízes, desembargadores e ministros do Supremo e até com o presidente da República, ele me ligava, um presidente anterior, e eu explicava, a Polícia Militar tem o seu dever e o senhor precisa nos ajudar. Infelizmente, é uma minoria, temos pessoas desconectadas da realidade. Temos visto hoje decisões judiciais esdrúxulas e que demonstram que a pessoa exatamente não conhece a segurança, conhece do direito. Ora, gente, a justiça nós aprendemos, né? Nos bancos escolares da Faculdade de Direito, que o direito, né? O nosso direito legal, ele sofre mutações ao longo do tempo exatamente pela necessidade da população. E você ficar adstrito ali a um livro sem conhecer a realidade, ou a práticas ou decisões vetustas, vai trazer muito problema para a sociedade. Temos o exemplo agora de caracterizar, de não aceitar as abordagens das polícias militares do Brasil. Eu falo aqui sem medo de errar. Se os policiais forem seguir essa decisão do STJ, de que a justa causa, né, não aceitar a justa causa nas abordagens dos policiais, eu falo aqui, isso vai significar em milhares de mortes no Brasil. Nós sabemos, nós que conhecemos a polícia, que pelo menos 90% das armas de fogo apreendidas no Brasil são derivadas de abordagens policiais. Ora, o policial está ali no calor de uma ocorrência, lá numa periferia, e ele sabe exatamente quem está mais propício, como funciona aquela comunidade, como é o modus operandi, e ele vê uma situação anormal, ele aborda. Ele não tem um mandato de prisão na mão e nem daria tempo. Será que ele teria que parar, requisitar o mandato de prisão para prender aquela arma que nos próximos 10 minutos vai matar 1, 2, 3 pessoas? O policial aborda e ele aprende a Polícia Militar milhares e milhares e milhares de armas no Brasil. Qual o detalhe nisso? 70% invariavelmente dos homicídios no Brasil são praticados com arma de fogo. Quem aprende essas armas? Majoritariamente a Polícia Militar. Então essa decisão, se os policiais não abordarem, mas se eles não quiserem se expor, né, a serem processados por estarem ajudando a sociedade, milhares e milhares de pessoas vão ser assassinadas no Brasil por conta de uma decisão desconectada da realidade. Mostra claramente, né, que essa decisão judicial está desconectada. Parece que a pessoa está com a peneira ali tampando o sol para a realidade do que acontece no Brasil. O Brasil é o país com mais homicídios no mundo, em números absolutos. 70% disso acontece a cada 100 mortes, 70 são praticadas de homicídio com arma de fogo. A cada 1.700
Quem apreende armas? Todas as polícias, mas majoritariamente a polícia militar. Se a gente continuar com isso, dessa forma, milhares de outras pessoas vão morrer. Exatamente por falta de conexão entre a realidade, né, e o direito. E essas armas estão na mão dos marginais, né? Frise-se, e não de CACs, né? E, coronel, essa fala do senhor é muito interessante. Volta e meia a gente debate, a gente fala sobre essa questão, obviamente, dentro dos limites que nós temos, e até é bom frisar aqui, temos aqui 2 integrantes da Polícia Militar do Distrito Federal, o coronel já na reserva, eu ainda na ativa, e nós não falamos em nome da nossa instituição, da PMDF. Nós falamos como estudiosos da matéria. O coronel também é mestre em ciência política, tem livro escrito sobre a área, tem outros estudos que também tratam da segurança pública, da ciência policial, e a gente fala aqui como pesquisador, e é importante que a gente tenha essa liberdade de falar, obviamente tendo muito cuidado nas críticas, ainda mais nos tempos correntes. Mas isso é fato. Quando a gente analisa a evolução da legislação brasileira, a gente tem um exemplo da própria lei de abuso de autoridade, né? Hoje o policial tem que ter muito cuidado, até na forma com que ele apresenta o preso. Ele, na verdade, não é nem cuidado, ele não pode apresentar o preso para a imprensa, né? E eu até já mencionei isso aqui. Ao contrário, quando um policial militar ou policial civil se envolve numa ocorrência, a primeira coisa que aparece lá na TV é até a cópia da identidade funcional. Eles colocam o nome completo e não há esse mesmo respeito ao policial. E, coronel, e há também as decisões judiciais que causam muito espanto para a sociedade como um todo, não só para nós, profissionais da segurança pública, mas o cidadão, o homem médio, ele fica aterrorizado quando ele percebe que um traficante foi solto, que um helicóptero foi tirado da polícia para ser devolvido para o indivíduo que responde a um processo por conta de algumas questões processuais em relação à fundada suspeita. E, de fato, isso que o coronel falou é muito importante, porque se o policial hoje que está na rua for se atentar, né, a seguir esse novo entendimento, né, esse entendimento de algumas decisões judiciais, a segurança pública brasileira e os elevados índices que ainda temos, né, embora a gente tenha percebido aí nos últimos anos um decréscimo de 1/3 no número de homicídios, né, por 100 mil, o número de homicídios em números absolutos, mas ainda é muito elevado o número de pessoas que têm suas vidas ceifadas. E essas decisões, elas, querendo ou não, elas interferem na proatividade do policial na rua. Por quê? Ele vai vendo a todo momento o Estado espremer, a legislação espremer, as decisões judiciais, a cobrança, a pressão da imprensa, às vezes a pressão da sociedade, e daqui a pouquinho ele fica engessado e de certa forma, se vê impedido de atuar de forma mais proativa em relação à violência e à criminalidade que, infelizmente, bate a nossa porta todos os dias, né, comandante? E eu sei, e falo isso porque não só quando o senhor, durante a carreira policial, mas também no comando geral, o senhor sempre foi muito empenhado em identificar algumas injustiças e correr atrás para tentar auxiliar esses policiais. O senhor ingressou na reserva, eu sei que o senhor não está parado, o senhor está exercendo a advocacia e muito devotado também a continuar essa caminhada em defesa de policiais, né, comandante? Luciano, depois desses... Hoje já completando 37 anos de trabalhos, né? Desde os 14 a gente trabalhando, e já com 37 anos de trabalho, vários órgãos, mas o coração, né? Não nos deixa ficar longe da polícia militar. Então hoje eu estou trabalhando na área jurídica, especialmente com essas demandas da polícia militar. Estamos com muitas questões a serem resolvidas. Os policiais no Brasil, né, em geral, são categorias que precisam de apoio. Eu costumo falar que tratar mal, desvalorizar a sua polícia é um tiro no pé que a sociedade dá. Ora, a polícia é a invenção da sociedade.
Não existe nenhuma sociedade, nenhuma comunidade, nenhum agrupamento humano no Brasil que não tenha o seu órgão de correição. Pode não se chamar polícia, chama carabineiros, chama gendarme, chama patrulheiro, mundo afora, brigada. Entretanto, toda a sociedade, porque o homem é imperfeito, só Deus é perfeito. O homem tem suas falhas. Toda sociedade desse mundo tem o seu órgão de correição, que aqui nós conhecemos como a polícia. E temos várias polícias. Então, a sociedade que criou a polícia, o homem sai do estado natureza, né? Vamos para a sociologia, para a filosofia, e ele passa para o estado de sociedade quando ele reconhece a necessidade de segurança, principalmente o direito à vida. Vamos voltar lá a Aristóteles, Platão, né? Vamos voltar na realidade a Thomas Hobbes, John Locke, quando fala do homem hobbesiano. Então, é a necessidade de segurança que faz o homem entrar no estado de sociedade, tal como vivemos hoje. Então, a sociedade, com todo o seu aperfeiçoamento, com toda a tecnologia, ela desvalorizar aquelas pessoas que a protegem, obviamente que temos os problemas sim na polícia. Qual sociedade não tem? Ainda ontem à noite, no Jornal da Noite, assistindo o juiz do Pará que vendia as sentenças, que foi afastado, né? O juiz, né? Temos problemas em todos os órgãos, no Congresso, em todos os órgãos nós temos problemas, mas a polícia é a que está ali, além de tudo, ela dá a sua vida. O Brasil é o país onde mais morrem policiais também. Então, como eu disse, a polícia é a invenção da sociedade. Nós precisamos ajudar essa polícia que aí está. E durante a nossa carreira e ainda hoje, eu vejo muitas injustiças acontecerem. Então, eu sempre que eu posso, eu estou com alguns processos e a gente tem conseguido, perante a justiça, mostrar o contrário. Então, não por ser melhor do que nenhum outro advogado, mas pela experiência que nós adquirimos na polícia, nós sabemos exatamente como algumas coisas acontecem. E a gente tem tido sucesso, graças a Deus, temos conseguido ajudar vários policiais nas suas demandas. Porque ser policial hoje, né, cheio de câmera em cima da sua atividade. Luciano, qual é o profissional? Me diga qual é o outro profissional, o médico, ou juiz, ou desembargador, ou ministro, qualquer que seja, que tenha uma câmera 24 horas ali em qualquer momento. Né? Vamos colocar a câmera nos policiais? Ótimo. E as outras profissões? Todas as outras polícias? Vão ter câmeras em todo espaço? É uma profissão policial, porque a gente vê que quando a pessoa é vítima de um crime, ela quer que o policial seja o máximo agressivo, hostil contra a pessoa. Mas se não for da sua família, qualquer atividade que o policial faça ali, a pessoa é contra o policial. Não são todas as pessoas, né? Hoje já tem muita gente consciente. Mas nós precisamos, então, de apoiar. Vamos apoiar a nossa polícia, porque são os policiais que dão a vida pela sociedade. O médico salva, o bombeiro socorre e a polícia morre pela sociedade no Brasil. Coronel, essa fala do senhor é interessante, importante, o papel significativo que o advogado exerce para a defesa do policial. Falo isso, temos alguns advogados que se destacam na defesa do policial, e eu já trabalhei na corregedoria de polícia, né, presenciava ali alguns advogados. A gente sabe, e falo isso também porque sou especialista e militei muito na área de processo administrativo disciplinar, que há algumas questões que o advogado comum, ele, até por conta da carga horária muito diminuta de processo administrativo, direito administrativo, ele não domina. Então, aquele que militou, trabalhou durante a carreira, esteve do outro lado, ele tem muito mais capacidade de analisar alguns cenários, também tem experiência de rua, que o advogado comum não vai ter. Lógico que temos exceções, né, de profissionais que ao longo de décadas desenvolvendo esse trabalho de defesa do policial, eles se aperfeiçoaram. E falo isso, coronel, porque há uma extrema necessidade de defesa do policial. Por quê? As associações, de modo geral, e aí é uma crítica que eu tenho, obviamente, existem associações que elas foram criadas para fazer diretamente essa defesa, né? Mas também elas têm um limite, são muitos associados,
tem uma banca ali para assessorar, mas não consegue fazer aquele trabalho de excelência que às vezes o policial precisa. Mas eu ainda percebo que as associações poderiam ser um pouco mais ativas na defesa dos policiais. E aí, o Estado, o pouco que se tem de texto normativo que trata dessa necessidade do Estado apoiar, inclusive há uma divergência no sentido de qual o papel da defensoria, qual o papel da advocacia estadual, qual o papel das corporações policiais no sentido de dar suporte, porque esse profissional ele sai de casa, deixa sua família, vai trabalhar na rua, defendendo a sociedade, representando uma instituição. E ele não está imune a riscos. E quando ocorrem algumas situações, não vou dizer nem por falha do policial, mas ele se coloca em situações que o faz responder um processo civil, um processo judicial. Quem vai arcar com a defesa desse servidor? Então é importante esse papel dos advogados, a Ordem dos Advogados, que eu já tive a grata oportunidade, experiência de ser vice-presidente de uma subcomissão, apesar de não poder exercer advocacia, mas a gestão do Délio abriu essa oportunidade para pessoas que são portadores do diploma de bacharel em Direito, que possam contribuir com a Ordem dos Advogados, e eu pude perceber o trabalho belíssimo que é feito pela Ordem dos Advogados, inclusive com as comissões de Direito Militar, né, que a maioria deles são policiais, ex-policiais ou policiais da reserva que ocupam essas funções, mas existem hoje muitos advogados que militam nessa área. Então, parabéns, coronel, e eu espero que o senhor desenvolva bem esse mistério de defender os nossos policiais, que infelizmente se colocam, e ultimamente temos casos de policiais nossos presos, que infelizmente estão presos e que causa muita repercussão no nosso meio, a nossa corporação, nossos integrantes, muito triste pela prisão de alguns policiais, e é justamente através do meio legal, né, por meio da defesa, por meio de bons advogados, que esses policiais vão poder, né, estar próximos aos seus familiares e não responder de forma injusta a um processo. Exatamente, né? Infelizmente temos sim policiais que foram presos, estão presos injustamente. E nós temos conseguido, já em vários casos, a gente conseguiu mostrar essa realidade, que muitas vezes é desconhecido, algumas decisões. Eu costumo falar, Luciano, nós temos o Código Penal, vamos criar um Código Penal para os militares. Então, o militar responde pelos dois. Nós temos o Código de Processo Penal, tem o Código de Processo Penal Militar. Nós temos o Ministério Público, tem o Ministério Público Militar. Temos a Justiça, o Judiciário, tem a Justiça Militar, que é a auditoria. Tudo é dobrado. Nós temos o Código de Transgressão Disciplinar, né, o Regulamento Disciplinar do Exército, que é aplicado à PM no DE, mas nós não temos a Defensoria Pública Militar. Então, de acusação, nós temos dobrado todos os instrumentos, mas nós não temos sequer um. Existe Defensoria Pública Militar? Não existe. Interessante, ponto de vista do senhor. Então, veja bem, todos os instrumentos são dobrados para acusar o policial. Nós temos um regulamento extremamente forte aqui dentro. Nós temos uma lei federal só que trata do Conselho de Disciplina, Conselho de Justificação, de exclusão dos policiais. O regulamento aqui é extremamente forte, como eu disse, mas nós não temos um único instrumento de defesa. Então, é preciso então que tenhamos pessoas capazes, com conhecimento, de defender. Eu costumo falar que abuso de autoridade foi feito para policial militar. A lei do abuso de autoridade. Obviamente, eu estou aqui dando um exagerado. Mas quem é que tem sido preso, respondido por abuso de autoridade em outras esferas do Estado, de governo? Dificilmente. Outros, né, profissionais, têm a escusa da interpretação. O policial, se ele interpretar errado, ele tá ferrado, ele não tem essa. Outras esferas da cadeia da justiça criminal, se interpretar errado, não vai acontecer nada. Aí do policial militar se interpretar errado na rua. É pau no lombo dele. Então a vida é extremamente difícil. Mesmo assim, com todas essas nuances, o policial se dedica demais. O policial, quando está numa ocorrência de estupro, de homicídio, de roubo, que tem uma pessoa a perigo, quantos morreram aqui no DF e no resto do Brasil em acidentes, como o Cabo Renato, né? Aqui eu faço essa reflexão, que a pessoa tinha sido vítima de roubo e fugia,
E a gente pensa, bom, tem que ter cuidado. Não, os 3 policiais estão acelerando porque eles querem salvar a vítima, eles querem chegar antes. Aquilo é ânsia, porque ele também, antes de ser policial, ele é uma pessoa também, um ser humano. É ânsia de socorrer, de salvar a outra. E nessas muitas ocasiões acontece o acidente, e quantos nós já perdemos por essa vontade de fazer o melhor. Agora, nenhum leque de tantos problemas como nós temos aqui, num cenário de vários problemas, o policial, ele também às vezes é tragado aí nessa ocorrência e acaba respondendo sozinho. Normalmente é só o policial militar que responde nos erros da justiça criminal no Brasil. Quantos ou de outros profissionais você vai ver sentado? Praticamente zero, né? Coronel, essa fala do senhor, e é importante a gente ver o outro efeito, outro dano colateral desse crescente movimento contrário à ação da polícia e querendo ou não, como é que eu posso dizer, flexibilizando em demasia a visão ou a interpretação que se tem a respeito de um crime. E isso se revela muito naquilo que eu costumo acompanhar como pesquisador, Coronel, e também pelo meu trabalho nas redes sociais, nosso Instagram, e são os vídeos que geralmente têm maior visibilidade. E eu faço questão de postar esses vídeos porque eles demonstram de forma muito clara e muito rápida, de uma maneira até didática para o policial, o perigo que é você se descurar da sua proteção. Então, às vezes, o policial, numa ocorrência, ele às vezes fica com receio de sacar a arma, de efetuar um disparo, porque fica com receio de como a justiça vai interpretar aquele disparo, e às vezes morre até com a própria arma. Então, o efeito desse cuidado exacerbado, dessa pressão do Estado tem se refletido em muitos policiais que têm perdido suas vidas, ou policiais são colocados em condições, e como o senhor falou, em todo lugar tem uma câmera, e invariavelmente a gente vê nas redes sociais alguns vídeos sendo postados, inclusive os policiais sendo ridicularizados, porque se coloca só um corte da cena e a gente não sabe o que aconteceu anteriormente. Então esse policial, ele é submetido ali à avaliação da sociedade, dos pares, dos colegas, e às vezes o que está na gênese é justamente o cuidado demasiado que o policial está tendo em não ser processado, e aí por isso ele perde a sua vida. A mesma coisa em relação a esse encorajamento que hoje a sociedade, de um modo geral, os populares têm intervir numa ocorrência, tem acontecido cotidianamente no Brasil. A gente tem, no último mês, aí, vários vídeos de policiais que, no desenvolvimento da sua ocorrência, populares, familiares, se arvoram em tentar arrebatar o preso, tomar o preso, interferir na ocorrência. E a gente percebe esse crescente desrespeito da população de modo geral com a autoridade da polícia. E eu, no meu modo de ver, como pesquisador, coronel, como policial que sou, pela experiência que eu tenho, eu vejo que tudo isso tem acontecido em virtude dessa flexibilização da interpretação que se tem do crime no Brasil. Eu concordo, Luciano. Nós tivemos agora recentemente aqueles 2 policiais, né, de São Paulo que foram alvejados, o bandido tomou a arma. Nós tivemos, ano passado, 2 da Polícia Rodoviária Federal que foram mortos. Nós tivemos no Goiás, já tivemos casos aqui no DF, exatamente por conta dessa visão de desprestígio com a atividade policial. Como eu falei aqui, repito, o policial ele precisa de ser encorajado, porque não é fácil. Quando o policial está numa comunidade carente, quando ele olha para trás, ele não deve... Ele está sozinho, mas quando ele olha para trás, ele deve pensar, bom, o Estado está comigo, porque eu sou representante do Estado. Por isso que eu costumava ir também nas ocorrências, eu saía ali do comando e a gente ia para as comunidades, para que os policiais não se sentissem só. Aí o policial está ali em nome do Estado. O Estado precisa de regras morais, de balizadores das condutas das pessoas. Quem faz isso, primeiramente? Quem é o primeiro defensor dos direitos humanos no Brasil? É o policial militar. Porque quando está ali, ele está numa comunidade sozinho, esse é o grande herói da segurança. Claro que todos são importantes. O grande herói da segurança são aqueles 2 policiais sozinhos no meio da comunidade, que se defrontam com um bonde, com 10 pessoas armadas, e é por isso que quem morre normalmente é o policial militar. Porque ele está sozinho, ele não tem um mandato de prisão, ele não fez investigação, ele não sabe o que está acontecendo,
simplesmente vem o tsunami na frente dele, em fração de segundos. Ele já viu o que aconteceu com vários colegas, ele tira a arma, e aí alguém bate a foto, como você falou, e sai no jornal. Né? Olha o que o jornal está feito com a sociedade do Brasil, muito dele. Policial saca arma. Às vezes o policial já até levou tiro. A matéria é policial saca arma. O policial matou. Totalmente um recorte, totalmente que não é fidedigno com o que está acontecendo. Então é exatamente isso, Luciano. A gente tem visto que vários policiais eles têm tido problemas, já foram lesionados, foram agredidos, exatamente por falta de proteção da sua sociedade, do judiciário. Então, os órgãos da justiça, principalmente o judiciário e o Ministério Público, precisam estar mais conectados com o que acontece com isso. Até porque são os policiais que abastecem a justiça criminal, né, com o seu trabalho. Eles são os primeiros ali provedores do judiciário, com as ocorrências, com as investigações, com as pessoas que eles prendem. Então, eles têm que ter o mínimo, o devido respeito pelo que fazem. Mas realmente vivemos momentos muito difíceis. A gente vê policial ali que já deu a vida de cabeça baixa, assim, sem saber quais são os próximos passos, dado o que está acontecendo. Essa decisão de considerar que as abordagens dos policiais sem justa causa, como é que um juiz, um ministro vai saber se aquela abordagem teve justa causa? Se nós temos policiais que são melhores do que raio-x, o que eu estou falando é a verdade, nós sabemos disso. Nós sabemos que tem policiais que ele tem um Fareja é a tirocínio, um ocorrência. faro. Como é que é essa experiência? Eu já presenciei várias situações. Basta, senhor juiz, não é? Basta, senhor juiz. Ele vê um caso lá pela capa, aconteceu isso. Vão vir imediatamente na cabeça dele milhares que ele já jogou daquele jeito. Ele já conhece a jurisprudência. Ele já sabe como é a decisão. Nós já temos súmulas do tirocínio aqui entre nós, vulgarmente falando, né? Nós sabemos disso, né, Luciano? Que o policial pode soltar aquele policial em qualquer lugar, ele vai chegar com o resultado. Porque ele tem experiência. Agora, se ele escrever um livro, aquele livro vai virar um best-seller, como ele chegou ali. Ele não tem tempo para escrever, mas ele tem a experiência dele. Então, repito o que eu falei alguns minutos atrás. Se essa decisão virar praxe, ou se ela for consolidada na atuação policial, milhares de pessoas vão morrer no Brasil por conta dessa decisão equivocada da justiça. Coronel, eu indago, que país é esse? Por quê? Olha o cenário em que nós nos encontramos. E digo isso como pesquisador, né, como estudioso da criminologia, do direito penal, da ciência policial. Devotei meu estudo de doutorado a tentar, né, entender e compreender a questão e o fenômeno da violência, da criminalidade, e como a polícia pode empenhar meios para tentar equacionar, né, diminuir o número dessa violência e dessa criminalidade. E o que eu me apercebi nesses meus estudos, Coronel, foi que a vítima ela é deixada de lado. Então, hoje, o Estado ele está muito orientado em fiscalizar o aparato jurídico criminal, em fiscalizar e julgar a ação da polícia e também, obviamente, julgar o criminoso. Mas a gente percebe um movimento muito também, em algumas decisões, de defesa do criminoso. E a vítima? E o policial que sai de casa, deixando a sua família para enfrentar esse cenário de crise? Então é muito perigoso um país, Coronel, e aí eu me pergunto, né, eu estou envolvido em um estudo sobre projeção de cenário para 2040 da segurança pública, um projeto muito interessante que vai poder falar um pouco mais à frente, envolvendo 3 países, né? Argentina, Colômbia e o Brasil, com alguns pesquisadores desses países. E a gente fica até perplexo em tentar estabelecer um cenário para 2040, como estará o Brasil em virtude dessa interpretação que tem se dado à questão da violência, né, dos crimes praticados, essa atenção que tem sido dada aos agentes do Estado e também às vítimas, né, comandante? É muito preocupante, né? Tem muitos colegas nossos que estão bastante preocupados. Graças a Deus temos pessoas como você
O Luciano é aquele que tá com a bandeira, que fincou a bandeira e ela tá tremulando sempre acerca dessas questões tão importantes, né? Quando aqui no DF a gente precisa de buscar doutrina sobre a ciência criminal, ciência policial, é o Coronel Luciano. Coronel Nunes também. Então, o Luciano é essa pessoa que nos ensina todos os dias, e esse espaço é fenomenal para a gente estar discutindo isso. Para as pessoas ouvirem essas verdades que nós estamos colocando aqui, que você coloca todas as semanas, há muitos anos, Luciano, discutindo com propriedade, com conhecimento. O doutor Luciano buscou em outros países, na Europa, nos Estados Unidos, na América, trazer essas informações. Esse intercâmbio, como nós sabemos, né, na educação, é muito importante para o crescimento. Isso é requisito, inclusive, para a faculdade ter esse intercâmbio para trazer práticas inovadoras. E nós fizemos muito isso aqui no DF. Temos dezenas, centenas de policiais aqui com mestrado e doutorado. E você é um exemplo disso e tem difundido. Você foi uma aposta fantástica da polícia, porque você multiplicou por 1000 o seu aprendizado e você tem socializado isso com todos nós. Mas é muito perigoso. Vejam bem, o Brasil é o país com o maior número de homicídios no mundo hoje, em números absolutos, onde morrem mais policiais. O Brasil hoje é o principal consumidor de crack, é o segundo de cocaína. E o Brasil passou a ser agora exportador de droga, né? Porque essas facções criminosas que estão avançando nos países sul-americanos, principalmente ali no Paraguai, estão trazendo drogas do Bolívia, do Peru, da Colômbia. E o Brasil exporta hoje muita quantidade de droga para África e para a Europa. Então a gente precisa, é claro, né, conceder o direito que o preso tem, mas olha onde está chegando o Brasil. Olha para onde nós estamos indo. Os crimes estão avançando. Então essa simbiose que a gente precisa ter entre os órgãos de segurança, até porque os órgãos de segurança fazem parte da justiça criminal. E ela vai acabar lá na área penitenciária. Começa com a PM, passa pelas outras polícias, Ministério Público, Defensoria, Judiciário. Essa é a cadeia, o ciclo da justiça criminal. Isso é um perigo muito grande que está acontecendo com o Brasil. Então, essas facções criminosas, que há algumas décadas a gente só ouvia falar lá no Rio de Janeiro, São Paulo, elas estão hoje no Brasil inteiro. Quem é que vai combater isso se não a polícia? Então, nós vamos transformar o Brasil no grande Rio de Janeiro, com todo o respeito, que é a cidade mais linda do mundo, mas tem graves problemas de segurança. Então nós precisamos, a polícia precisa ter condições, precisa ter apoio dos órgãos de justiça, do judiciário, do Ministério Público, da política nacional e principalmente da sociedade. Desvalorizar a polícia, descredenciar o seu trabalho, pode ter certeza, é um tiro no pé que a pessoa ou a sociedade, a comunidade está dando. Então precisamos valorizar as nossas polícias, os nossos policiais. Comandante, já caminhando aqui para o final do nosso podcast, gostaria de ter mais tempo com o senhor. Espero que o senhor aqui esteja novamente, né? Nossa Opinião Segura está de portas abertas sempre para receber o senhor. O senhor tem muito o que falar, a gente não falou nem de um terço do que o senhor poderia estar ofertando aí em termos de conhecimento e informação para o nosso público. E aí, comandante, eu sempre encerro perguntando aqui para o nosso convidado, tirando o aspecto profissional, e a gente tem tido a honra de receber aqui inúmeras autoridades, pessoas que são profissionais de excelência, né, que são verdadeiras bússolas orientadoras, modelos a serem seguidos, e é importante que a gente traga pessoas aqui para inspirar, né, o nosso público, os jovens que nos acompanham. E eu sempre pergunto, quem é o Nunes fora da farda que o senhor envergou? Quem é o Nunes? O que o senhor gosta de fazer nas horas vagas? O que o senhor gosta de ler? Assim, de forma resumida, obviamente, por conta do nosso tempo que é curto. Eu vou resumir bem rapidamente. Quando eu saí do comando, que fiz aquele discurso, né, na troca de governo, e no outro dia eu pensei, bom, quais são os meus objetivos? Quais são os meus sonhos? Todos estavam atrelados à Polícia Militar. Todos. Eu tenho 2 filhos maravilhosos, uma esposa, a minha mãe, meu pai, Deus já levou, amigos maravilhosos, entre eles você. Mas naquele primeiro dia que eu saí, todos os meus sonhos da minha vida eram relacionados à Polícia Militar. Eu queria uma polícia mais forte, eu queria com viaturas mais decentes, eu já trabalhei em Fusca aqui em Brasília, né? Imagina 4 policiais saindo de um Fusca 2 portas.
Mas são histórias que ficaram. Mas continuo hoje amando muito a polícia. E a minha última frase foi, quando visse a minha foto lá no comando, quem foi essa pessoa? Foi a pessoa que teve como seu maior amor a polícia militar. Eu amo de verdade ela e os policiais, porque ela é feita por homens, por mulheres. Sou uma pessoa muito simples, como você sabe. E desde os 18 anos na polícia, a gente sabe fazer outras coisas. Não é que muitos falam, eu não sei fazer. Sabemos fazer muitas coisas. Sou advogado, tenho outros cursos superiores, tive outros trabalhos, trabalhei na área política, trabalhei no Congresso Nacional, fui administrador, fui secretário, mas nenhuma dessas nos traz a satisfação de ser policial. Como é ser policial? Você sabe disso. O policial que está entrando hoje, eu dou aula na academia. Logo na primeira semana, no primeiro mês, a única pergunta que eu faço: você se apaixonou pela polícia? 100% fala, sim, estou completamente apaixonado. Porque a polícia tem esse poder, né, de ajudar as pessoas. Temos muitos problemas? Demais. Mas todos os dias a polícia está salvando pessoas, ajudando pessoas, impedindo crimes. A polícia, ela tem uma produtividade imensa. E muito maior é aquela que ela nem sabe. Os crimes que ela evita, as pessoas, as ocorrências ela salva, muitas nem são contabilizadas porque ele já está em outra ocorrência. Exato. São milhares. Se Brasília recebe 5.000 ocorrências por dia, chamados, o Brasil recebe centenas de milhares por dia e de ações meritórias. 0,0001% disso não é divulgado, nem 0,001. Mas quando erra, infelizmente, é isso que vende, né, a notícia. Então, Luciano, na realidade eu queria, nesse momento, fazer um agradecimento a você por tudo que você fez. Eu conheço o Coronel Luciano há uns 20 anos. Desde o primeiro momento, só basta olhar para a estante do Luciano. Todos os livros, a maioria ali é de autoria do Luciano. Foi o Luciano que fincou essa bandeira do conhecimento. E foi em cima do conhecimento que todas as nossas estratégias deram certo aqui em Brasília. E a gente conseguiu e levamos isso para outros estados, levamos para outros países. A PMDF faz parte do órgão europeu, asiático e do Mediterrâneo de polícia, que nós estivemos por lá, exatamente por conta desse conhecimento que a polícia está produzindo. Para quem não sabe, hoje no Brasil nós temos a ciência policial, assim como temos a medicina, como temos a biologia, como temos a matemática. No Brasil foi reconhecido pelo Ministério da Educação. Exato. Uma nova área de conhecimento no Brasil. Que área é essa? Ciência policial. E Brasília contribuiu enormemente. Eu lembro que no dia 12 de junho de 2013, que esse ano fez 10 anos, estávamos nós no Ministério da Educação, quando o ministro Eustáquio Romão falou que estava nascendo a ciência policial no Brasil por conta do trabalho da PMDF. Obviamente, várias outras instituições contribuíram e contribuem muito. Temos vários outros órgãos trabalhando com a ciência policial, mas basta olhar, ali uma pequena parte que está aqui atrás do Coronel Luciano, são todas produções de policiais e militares aqui de Brasília, trabalhando na ciência policial. Por quê? Porque a vida, porque a liberdade, porque os direitos humanos, porque trabalhar assuntos como a delinquência juvenil, o sistema carcerário, a descriminalização das drogas, o porte de armas são temas muito caros para a gente. Para viver em paz, a gente precisa dominar esses assuntos e saber qual é o melhor caminho a dá-los. Porque uma arma de fogo, ela defende sim muitas pessoas e ao mesmo tempo ela pode matar. Perfeito. Então você não pode falar essa arma aqui é algo abominável, porque nós não vivemos numa sociedade sem crime. Se a sociedade fosse perfeita, é claro que não precisava de armas. Uma sociedade perfeita, quando a gente entra num ambiente controlado, ninguém precisa de arma. Não há razão, mas essa é a realidade do Brasil, não é. O Estado não consegue entregar a segurança que ele diz que é dever do Estado. É um direito social da Constituição, lá no artigo 6º. Então, se ele não pode entregar isso e garantir, ele não pode também retirar esse direito da defesa. Mas isso é um tema que tem muitas controvérsias, opiniões de diversos tipos. Essa é uma das que eu gosto de falar, né? Mas eu acho que seria outro momento, Ainda né, vai ter Luciano? oportunidade aqui Mas eu novamente, queria né? agradecer por tudo isso que você vem fazendo
não esmoreceu, o Luciano teve vários percalços, simplesmente porque levantou a bandeira do conhecimento. Eu sei disso e acompanho. Mas estarei sempre com você, Luciano. Com você, com a nossa corporação, com todos os policiais do Brasil. Até o fim da minha vida, o que eu puder fazer pela nossa segurança, estarei aí à disposição. Muito obrigado. Obrigado, comandante. Como eu disse no início, uma honra ter o senhor aqui. Lembrando que o nosso podcast Opinião Segura recebe o apoio da Caixa de Benefícios da Polícia Militar do Distrito Federal, da B2Move, da Smart Chute Brasil e também da TFI Internacional. Muito obrigado pela audiência dos senhores. Já peço aí que dê o seu like, que nos siga no Instagram Timarrácio e também se inscreva em nosso canal. Um forte abraço a todos e até o próximo Opinião Segura. Forte abraço.